Boa tarde. Estamos neste dia transmitindo algumas informações sobre a Bíblia. E hoje, o meu tema, nós vamos caminhar pelas parábolas de Jesus Cristo na Bíblia, não é? Dentro desse tema, nós vamos ver um pouco da história das parábolas, né? Das culturas da humanidade, e depois o objetivo é narrar as parábolas de Jesus, que são para perto de 60 parábolas no Novo Testamento. Então tem bastante material para a gente estudar. E o conceito de parábola é uma narrativa alegórica que transmite ensinamentos indiretos. No caso de Jesus Cristo, são alegorias para trazer a atenção das pessoas para o ensino espiritual que ele queria passar aos seus ouvintes, né? Geralmente uma parábola é uma alegoria que ilustra melhor um ensinamento. E é isso que nós vamos caminhar. Historicamente, eu estive observando esse material e tem algumas informações importantes históricas aqui para a gente compreender um pouco mais da história, né? Então, sobre parábolas, os estudiosos apontam esse segmento nos poemas de Gilgamesh. Olha aonde que foi buscar história, né? Cuja data é de origem de cerca do ano 2000 a.C. São os poemas de relatos de povos acerca de... Tem escritos acerca do dilúvio, etc, né? De outros povos, que são os sumérios. Muitos historiadores apontam as primeiras literaturas em forma de parábola escritas em sumério. Veja que é bem antigo. Sumério é um povo considerado como o primeiro existente dentro do globo da Terra, né? Segundo a história. Essa aqui é uma placa da escrita, né? Da epopeia de Gilgamesh, descrevendo o dilúvio em acadiano. Veja que tem história para contar, né? Esse período é um período bem antigo, e essa epopeia relata um poema épico lá na Mesopotâmia, que é a atual área do Iraque, né? Uma das primeiras obras conhecidas da literatura no mundo, essa epopeia de Gilgamesh. Muito bem. E esses povos estão datados ali de 4000 a.C. a 1900 a.C. Então, são relatos bem anteriores, né? Eu entendi interessante aqui nesse material essas cidades. Se nós observarmos aqui Ur e o contexto deles historicamente sobre o rio Tigres e Eufrates, a gente pode perceber que Deus chamou Abraão de Ur, do meio da idolatria de Ur, para fazer uma grande nação, né? A gente tem um contexto histórico aqui. Esses povos disseram que, os historiadores, que eles enfrentavam muitos obstáculos no seu início sobre a natureza, né? Um desses obstáculos eram as violentas e irregulares cheias dos rios Tigre e Eufrates. Bom, uma história nisso, né? Já sem tanto efeito de poluição e degradação do meio ambiente, esses rios deveriam estar em pleno vigor, né? E esse povo todo morando aí do lado deveria ter que sair bastante correndo para se arrumar durante os períodos, né? Eram muito comuns na literatura oriental também, as parábolas, na literatura dos rabinos, dos antigos filósofos helênicos, como Aristóteles e Homero. E na Bíblia, no Antigo Testamento, as parábolas, nós começamos a perceber algumas delas, né? Esta aqui, por exemplo, em 2 Samuel 12, que os escritos de Samuel é do ano cerca de 555 a.C., então já tem lá a parábola, né?
do fazendeiro rico e do pobre e da ovelhinha do pobre, que o profeta vai conversar com o rei acerca do adultério que ele comete. Então, Isaías capítulo 5 também, texto do ano 455, a parábola da vinha, né, de Isaías capítulo 5, e no Novo Testamento é onde nós vamos pretender caminhar em diversas delas acerca do ensino de Jesus Cristo. Bom, as parábolas de Jesus são narrativas breves, dotadas de um conceito alegórico, utilizadas nas pregações e nos sermões que Jesus ensinou aos seus discípulos com a finalidade de esclarecer verdades espirituais e transmitir ensinamentos. Aquilo que não ficou muito claro, que poderia trazer alguma dúvida ou compreensão menor, Jesus então contava essa parábola ou estas parábolas para trazer maior compreensão à mente dos seus ouvintes. Esse é o conceito. Algumas características das parábolas que Jesus contou. Alguns, não todos, né? Mas tem um teólogo aqui bem próximo da gente que é bastante detalhista e colocou aqui, eu copiei dele, né? Ele está sabendo quem é. Uma das características usada para facilitar a compreensão daquilo que se estava ensinando é puramente uma ilustração simples com um ensino no final da história, né? Esse é a forma e o desenvolvimento da parábola. Para que ela é contada? Qual era o uso? Uma fala corriqueira, possível de ter ocorrido. Alguns dizem que sim, tem alguns que a gente percebe que pode sim ter sido fato verídico, mas na maioria das vezes não, né? Mas na maioria das vezes não necessariamente. Não exigia muito raciocínio, pois era do cotidiano de quem estava ouvindo. Então, para mim compreender uma parábola hoje, eu tenho muita dificuldade, porque eu não estou em quase nenhuma daquelas culturas da história do povo, onde estava sendo contado, mas eles certamente tinham maior entendimento. As parábolas geralmente continham 2 ou mais ensinos, só se o ensinador preferir, né? Então, geralmente, basicamente, um ensino só em uma parábola, a não ser, por exemplo, a do semeador, que você pode ilustrá-la para mais de um ensinamento. Não pode ser usada como fundamento teológico, a parábola, não deve, né? Porque você terá interpretações diversas e diversas teologias sobre a mesma parábola, por isso a dificuldade. Mas pode ser usada uma parábola como iluminação, como ilustração de algum ensino, como por exemplo, né, o reino dos céus acerca da história do rico e de Lázaro, o reino espiritual e o reino terreno, sempre entendido de acordo com o contexto onde foi citado pelo ensinador da parábola, né? Trazer um texto histórico de parábola para os nossos dias, que a cultura é totalmente outra, pode sofrer consequências daquilo que se queria passar. Em alguns autores, eles entendem que podem sair ilustrações de fatos verídicos em situações históricas da história do povo ou da criação, e as ilustrações, em alguns autores, eles classificam dessa forma. No Novo Testamento, na Bíblia, o reino de Deus é um tema recorrente nas parábolas de Jesus. Então, quando você estiver lendo uma parábola, né, querendo descobrir algo, pense sempre que Jesus quer trazer uma ilustração acerca de um ensino sobre o reino dos céus, não é terreno.
Apesar de ele ter utilizado as histórias do mundo terreno, o fundo de realidade é para ilustrar uma verdade espiritual que ele quer esclarecer. Ele estava implantando um novo reino espiritual e todo o seu enfoque estava na manifestação desse reino. Por isso as ilustrações, né? Por isso muitos não o compreendiam, é o que Mateus relatou lá, por estarem com seus corações endurecidos. Corações endurecidos tem a ver com a situação da humanidade nesse mundo presente. Como ele está trazendo uma notícia nova do reino celeste, então o coração endurecido, ou seja, sem muito entendimento, ele precisa ser bem trabalhado, bem ilustrado para que ele possa compreender. Sobre as parábolas verídicas, a ilustração é tirada da vida diária, portanto, seu ensino pode ser reconhecido como uma forma universal. Uma ovelha que caiu no despenhadeiro, provavelmente em qualquer parte do mundo, se você for citar isso, aquela cultura provavelmente vai compreender. E na forma de história, refere-se a acontecimentos passados que são centralizados diretamente em uma pessoa. Se falar de um rei infiel, né? De um juiz iníquo, basicamente todas as culturas vão de alguma forma compreender esse ensino. E as ilustrações são histórias que focalizam exemplos a serem imitados. Se Jesus quer que os seus seguidores o obedeçam na prática cotidiana, então nada melhor do que imitar o bom samaritano, né? Praticar o bem, independente de quem seja a pessoa. Uma boa tarde, e na próxima oportunidade nós vamos trazer mais informações e provavelmente entrar em algumas delas.